Olá, amantes do crochê, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa saco para você fazer, para presentear, para vender, para usar também, que ela tá super linda e super clean. Eu utilizei o Euro Roma Barbante número 6 nas cores caqui, bege e chumbo, agulha para crochê número 3,5, tesoura, agulha de tapeçaria e a alça é opcional, caso você queira fazer de crochê, também fica super bacana. Essa bolsa, ela tem um mix de texturas de pontos, fica super legal e bem rápida e simples de ser feita. Confira a seguir a execução da nossa peça. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos dar início ao anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer uma corrente para iniciar e em seguida vamos trabalhar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar para fechar o meu anel e em seguida vou começar a trabalhar os aumentos, fazendo 2 pontos baixos em cada um desses 6 pontos da carreira anterior. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, fiz o anel mágico e os 6 pontos baixos. A segunda carreira eu coloquei 2 pontos baixos em cada, totalizando 12 pontos baixos. Próxima carreira, que é a terceira, vou usar aqui um fio como marcador para não me perder. Próxima carreira, que é a terceira, vou trabalhar um ponto baixo. No próximo, vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. No seguinte, 2. E dessa forma, eu vou trabalhando por toda a minha carreira até completar os 18 pontos baixos. Finalizei a carreira, agora vou trabalhar a minha quarta carreira, que serão 2 pontos baixos separados e no terceiro um aumento. Coloco ali o meu marcador. Se você não tiver marcador, você pode utilizar um fio como este, que dá super certo. 1, 2 pontos baixos e no terceiro eu faço um aumento. Próximo, 1, 2 pontos baixos e no terceiro eu faço um aumento. E dessa forma eu vou trabalhando até o final da minha carreira. Vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira de 2 pontos baixos e um aumento, que foi a quarta carreira. Agora nós vamos para a quinta, que serão 3 pontos baixos e um aumento. Subo ali o meu marcador. 1, 2, 3 pontos baixos e aqui no quarto um aumento. O aumento sempre vai dar em cima do aumento. Vamos trabalhando 3 pontos baixos e um aumento, a carreira seguinte 4 pontos baixos e um aumento, a segunda 5 pontos baixos e um aumento. E assim nós vamos trabalhando com essa sequência de aumentos, sempre terão 6 aumentos. Nós vamos trabalhando com essa sequência de aumentos até nós completarmos 14 pontos baixos e um aumento. Então, não tem segredo, aqui é só você continuar aí até completar os 14 pontos baixos e um aumento. Eu vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui, feito os 14 pontos baixos e um aumento, então nós temos aqui aqui eu tenho um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos e um aumento. Foi onde eu finalizei aqui a base da nossa bolsa. Após isso, nós vamos trabalhar
por 7 carreiras fazendo apenas pontos baixos. Vou iniciar o meu primeiro ponto baixo aqui, vou colocar o marcador e vou trabalhar apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui não tem segredo, agora nós não fazemos mais aumentos. Então, você pode trabalhar as 7 carreiras apenas pontos baixos. Eu vou trabalhar a minha aqui e aí eu já volto para mostrar. Finalizei aqui as 7 carreiras de pontos baixos, então a nossa bolsa ela já vai subindo aqui. Após isso, nós vamos aqui, fizemos o último ponto, vamos pular o primeiro, que é o primeiro da carreira seguinte, vamos pular este e vamos no outro fechar com ponto baixíssimo. Após isso, posso cortar o fio, porque nós vamos mudar aqui para cor bege. Vamos passar aqui. Este fio aqui eu posso puxar, não preciso arrematar. Quando eu estiver trabalhando nele, eu vou fazendo o acabamento nele aqui. Vou fazer uma laçadinha inicial. Posso começar antes ou depois da minha emenda, no meio da bolsa, onde preferir. Vou iniciar já com um ponto baixo, próximo ponto, outro ponto baixo, e assim eu vou trabalhando essa minha primeira carreira na cor bege. Estou chegando aqui próximo do ponto onde eu finalizei. Então, é só ir trabalhando aqui, ó, não tem segredo. E este fio, nós vamos trabalhando, escondendo ele. Então, essa carreira inteira, a gente vai fazer apenas pontos baixos. Não vamos fazer aumento, vamos fazer apenas pontos baixos para dar sequência ali depois na próxima carreira. Cheguei ao final da carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo que eu fiz. Finalizei a carreira, agora vamos dar início ao ponto zigue-zague. Vou trabalhar 3 correntes. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. E vou para o próximo ponto e faço outro ponto alto. Ficando assim, 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Vou pular um ponto de base. Aqui. Mas antes de pular esse ponto de base, nós vamos voltar nesse ponto que eu tenho aqui atrás. Então, eu vou laçar o meu fio 2 vezes. Vou voltar no ponto que eu tenho aqui atrás, ó, posso virar para ficar mais fácil, e vou fazer um ponto alto duplo. Ficando dessa forma aqui. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Um ponto alto. O segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. 3 pontos altos separados. Laço meu fio 2 vezes, volto lá naquele ponto em que eu pulei, posso virar para ficar mais fácil de eu trabalhar e faço um ponto alto duplo, tirando da agulha 3 vezes. Laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo. Ponto alto, no seguinte, ponto alto, e no seguinte, ponto alto. Ficando 3 pontos altos separados. Laço meu fio 2 vezes, volto lá naquele ponto que eu pulei, faço um ponto alto duplo. Laço, tiro 2,
laço, tiro duas, laço, tiro duas. Ficou desta forma aqui. Então, nós vamos trabalhando assim até chegar ao final da carreira. Você sempre vai saltar um ponto, vai fazer os 3 pontos altos separados e depois vai voltar fazendo um ponto alto duplo lá naquele ponto que você pulou. Feito os 3 pontos altos separados, você laça seu fio 2 vezes e volta lá naquele ponto que você pulou para fazer o seu ponto alto duplo, para dar o efeito de ponto alto atravessado ali na nossa peça. Vou terminar essa minha carreira e já volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira, agora ele dá bem certinho a quantidade de pontos. Agora, eu vou ali na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Laço meu fio 2 vezes e vou lá no meu ponto alto atravessado, no meu ponto alto duplo. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Laço meu fio, logo aqui atrás eu tenho os meus 3 pontos altos. Então, eu vou repetir os 3 pontos altos. 1. Aqui, se você preferir, você pode dobrar assim, ó, colocar pra cima, pra ficar mais fácil de você visualizar o ponto. 2. E o terceiro. Ele vai ficar o formato de Vzinho assim. Laço meu fio 2 vezes novamente, vou pular 1, 2, 3 pontos, vou lá no meu ponto alto duplo atravessado. Faço outro ponto alto duplo. E volto nesses 3 pontos que eu pulei aqui por trás, deixando este ponto pra frente. Fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Já ficou ali o nosso segundo ponto zigue-zague. Laço meu fio 2 vezes, pulo 1, 2, 3, vou lá em cima do meu ponto alto atravessado e faço um ponto alto duplo. Laço meu fio, volto preenchendo aqui os 3 pontos altos que eu acabei de pular. E aí, nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Não tem segredo, você vai trabalhar por toda a sua carreira dessa forma, até chegar ao final. Finalizei a carreira, fiz aqui o meu último ponto alto duplo atravessado e completei os 3 pontos altos que eu pulei. Aí, vou aqui, ó, neste ponto, que foi o primeiro que eu fiz, e finalizo com ponto baixíssimo, ficando assim as nossas 2 carreiras. Agora, nós vamos subir uma corrente e vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui. Então, vamos trabalhando um ponto baixo nos 3 pontos altos que eu tenho aqui. 1, 2, 3 e um ponto baixo no nosso ponto alto duplo atravessado. Aí, novamente, você faz os 3 pontos baixos e nosso ponto baixo no nosso ponto alto duplo atravessado. Ele vai ficando dessa forma aqui. Eu vou finalizar essa carreira e já volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira de pontos baixos, então eu já posso cortar o fio. E vou finalizar aqui, ó, nesse primeiro ponto que nós fizemos, com ponto baixíssimo. Pode puxar ele todo, ele não vai desmanchar, porque depois nós vamos trabalhar aqui escondendo ele, não se preocupe que ele não irá desmanchar. Caso você queira fazer um outro acabamento, fica a seu critério também. Vamos mudar agora para a cor caqui. Fazer a laçadinha inicial. Vamos começar em qualquer ponto que nós temos aqui e trabalhar uma carreira de pontos baixos.
Aqui eu comecei um pouco antes de onde eu terminei, para você ver como eu fiz anteriormente também, que não tem problema que o seu fio não irá desmanchar. Só ir trabalhando, levando ele junto aqui e vamos escondendo. Essa carreira nós vamos fazer apenas um ponto baixo em cada ponto baixo que eu tenho da carreira de base, da carreira anterior. Então, vamos trabalhar apenas um ponto baixo em cada. Cheguei ao final da carreira. Então, vamos lá no primeiro ponto baixo que a gente fez, pegando as duas alcinhas. E finalizamos com ponto baixíssimo. Agora, ao invés de trabalharmos aqui pra frente, nós vamos virar a nossa peça. E vamos trabalhar aqui para trás, como se fosse do lado avesso. Eu finalizei a minha peça aqui, viro, faço uma corrente. Já entro aqui nesse primeiro ponto, pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio, vou no próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. Um baixíssimo no próximo, laço o fio e meio ponto alto no próximo. Um baixíssimo e no próximo meio ponto alto. Para quem não conhece ainda o meio ponto alto, você vai laçar, vai introduzir a agulha, trazer o fio. Ficar 3 alças na agulha, laça, passa tudo de uma vez. Este é o meio ponto alto. E em seguida, vamos continuando a nossa carreira, alternando entre esses dois pontos. O baixíssimo e o meio alto. O baixíssimo e o meio ponto alto. Este aqui é o nosso lado de dentro da bolsa. O nosso lado de fora, que é onde nós fizemos o relevo, ele vai ficar assim. E vamos dando sequência, trabalhando dessa forma, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, como eu comecei com um ponto baixíssimo, eu vou ter que terminar com meio ponto alto. Feito isso, vou lá naquelas duas alcinhas do ponto baixíssimo que eu fiz e puxo para fechar com ponto baixíssimo. Faço aqui uma corrente, lembrando que eu estou do lado avesso, viro a minha peça e ele ficou dessa forma aqui, esse detalhe. Agora, nós vamos trabalhar voltando. Finalizei aqui a carreira do avesso, fiz uma corrente, viro a peça, agora para o lado certo, que é o lado direito que nós estamos trabalhando. Logo aqui à minha frente, eu tenho as duas alcinhas deste ponto e mais uma aqui atrás, ó. Então, eu tenho 3 alças, 1, 2, 3. Vou laçar o meu fio, aliás, não vou laçar, vou fazer ponto baixo pegando somente nessa argolinha que eu tenho aqui atrás. Vou pular 1, 2, que são essas duas, e vou ali na de trás fazer um ponto baixo. Vou na próxima, pegando somente naquela argolinha que fica lá atrás, no caso aqui atrás do meu ponto. E vou trabalhando, fazendo um ponto baixo em cada. Aqui não tem segredo, a gente não faz aumento, é só trabalhar um ponto baixo em cada. Terminei a carreira de pontos baixos. Vou finalizar aqui onde eu fiz aquela uma correntinha pra gente virar. Finalizei com um ponto baixíssimo, ficou assim. Faço uma corrente, agora, novamente, eu vou repetir esta carreira aqui. Ao invés de trabalhar para frente, no sentido para gente que é destro, trabalhar aqui para o lado esquerdo, eu vou virar e trabalhar aqui como se fosse do lado avesso. Começo novamente, um baixíssimo, vou pro próximo, meio ponto alto. Um baixíssimo, no próximo,
meio ponto alto. Um baixíssimo, meio ponto alto. E assim eu vou trabalhando por toda a minha carreira. Vai ficar um segundo motivo como esse. Então, vou trabalhar aqui até chegar ao final da minha carreira. Sempre alternando entre um ponto baixíssimo e meio ponto alto, até chegar ao final. Cheguei ao final da carreira. Terminei com meio ponto alto porque eu iniciei com ponto baixíssimo. Então, para não aumentar pontos, você sempre tem que prestar atenção nesse detalhe para que não aumente pontos ali na sua peça. Feito isso, você vai lá nas duas alcinhas ali do seu ponto baixíssimo e fecha com ponto baixíssimo. Uma corrente, agora viramos a peça assim. E vamos trabalhar aqui o nosso lado direito. Ficou outro detalhe, como esse aqui, que nós vamos pegar apenas na argolinha de trás do ponto, como nós fizemos anteriormente, para dar esse efeito. Aqui não tem segredo, é só ponto baixo, pegando ali na alcinha de trás. Nós temos 3 alcinhas, nós pegamos sempre nessa que está escondidinha aqui atrás. Uma, duas, sempre aqui na terceira. E aí, você trabalha toda essa carreira de pontos baixos. Em seguida, você repete outra carreira como essa, porque nós vamos ter 3 motivos desta carreira e finaliza com ponto baixo. É bem fácil de ser feito, você vai fazer apenas a repetição como nós fizemos aqui. Aqui eu já tenho 2 motivos, vou finalizar essa carreira aqui, vou fazer mais uma carreira como essa e mais uma de pontos baixos, e aí eu volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira, terminei com um ponto baixo, então nós vamos lá no primeiro, na alcinha do primeiro ponto que nós fizemos e fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, pode cortar o fio. E agora, nós vamos puxar aqui e fazer aquele mesmo arremate que nós fizemos escondendo o fio. Não se preocupe que ele não solta. Caso você queira fazer o arremate à sua maneira, pode fazer também. Agora, nós vamos retomar aqui a cor chumbo, que foi a cor que nós iniciamos. Vou fazer a laçadinha inicial. Vou prender num ponto bem próximo que eu tenho aqui, para te mostrar novamente como fazer aqui esse acabamento. Vamos iniciar com pontos baixos, então, para cada ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Antes de continuarmos, eu gostaria de te mostrar aqui sobre o que eu falei antes de voltar nessa parte, sobre as 3 carreiras de ponto fantasia. Então, nós fizemos uma de ponto baixo, a de ponto fantasia, ponto baixo, ponto fantasia, ponto baixo, ponto fantasia, e finalizamos aqui essa cor, no caso a cor caqui, com uma carreira de pontos baixos. Feito isso, nós vamos trabalhar agora 2 carreiras na cor chumbo. Então, vamos trabalhar 2 carreiras. Apenas fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Este fio que foi o que nós cortamos, já vamos esconder ele. E vai ficando dessa forma aqui. Vou terminar essa minha primeira carreira, vou finalizar ela e vou dar início à segunda carreira. Quando eu terminar as 2 carreiras de ponto baixo na cor chumbo, eu volto para mostrar. Finalizei aqui as 2 carreiras de pontos baixos na cor chumbo, então posso cortar o fio e aí nós vamos trocar para a cor bege, mas antes vamos finalizar aqui no meu primeiro ponto baixo que eu fiz com ponto baixíssimo. Vamos seguir a sequência de cores agora: chumbo, bege, caqui, chumbo. A próxima cor é o bege. Nós vamos trabalhar também
mais 2 carreiras de pontos baixos aqui na cor bege. Assim como nós fizemos aqui na cor chumbo, não tem segredo, é só você trabalhar ali fazendo a laçadinha inicial e trabalhar um ponto baixo em cada, trabalhando 2 carreiras. Esse arremate, caso você queira fazer diferente, você pode fazer, não tem problema. E aí, nós vamos trabalhando a nossa peça aqui, fazendo um ponto baixo em cada. Então, vou fazer 2 carreiras de pontos baixos na cor bege e volto para mostrar. Terminei aqui as 2 carreiras na cor bege. Vou finalizar com ponto baixíssimo, posso cortar o fio. Seguindo aqui a nossa sequência de cores, nós vamos agora para a cor caqui. Como nós temos aqui embaixo, chumbo, bege, caqui, chumbo, bege, e agora nós vamos fazer a cor caqui. Vamos fazer ali a laçadinha inicial, prender em qualquer ponto e trabalhar mais 2 carreiras na cor caqui. Aqui continuamos fazendo o que estávamos fazendo anteriormente, sendo 2 carreiras que nós fizemos de cada cor. Aqui nós vamos fazer também 2 carreiras na cor caqui. Sempre ponto baixo sobre ponto baixo. Este fio que nós acabamos de cortar aqui, a gente vai escondendo. Então, essa carreira não tem segredo. Trabalhamos aqui 2 carreiras na cor caqui. Vou terminar as minhas 2 carreiras e volto para mostrar. Finalizei aqui as 2 carreiras na cor caqui, posso cortar o fio. Vou finalizar com ponto baixíssimo. E agora, seguindo a nossa sequência de cores, vamos retomar aqui por a cor chumbo. Fazer a nossa laçadinha inicial aqui para prender o fio. E vamos trabalhar aqui na cor chumbo mais 2 carreiras com pontos baixos. Assim como nós fizemos aqui nas carreiras anteriores, nós vamos trabalhar aqui mais 2 carreiras de pontos baixos. Aqui não tem segredo, você vai trabalhar apenas ponto baixo em cima de ponto baixo por 2 carreiras. Eu vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui as 2 carreiras de ponto baixo na cor chumbo. Vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar aqui o fio. Agora, dando sequência ao nosso trabalho, a gente vai repetir essas 2 carreiras, esses 2 motivos que nós temos aqui. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar com ponto baixo, para poder fazer esse trabalho aqui que nós fizemos no início. Então, é só você prender o fio, iniciando pela cor bege, e repetir esses 2 motivos aqui. Lembrando que vamos iniciar com uma carreira de ponto baixo e terminar com ponto baixo na cor caqui. Dando início aqui, vou fazer a laçadinha inicial. E a nossa primeira carreira é a carreira de pontos baixos. Vamos fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar ao final da carreira, e depois a gente repete esses 2 motivos aqui, que são 1, 2, 3, 4 carreiras na cor bege, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras na cor caqui. Eu vou fazer esses meus 2 motivos aqui e assim que eu terminar eu volto para mostrar. Finalizei os meus 2 motivos, igual ao que eu tinha feito aqui embaixo, eu repeti aqui em cima, terminando a carreira com um ponto baixo em cada. Agora, nós vamos passar para o acabamento final, onde nós vamos fazer os detalhes para prender a alça. E aqui, vamos fazer a nossa laçadinha inicial,
prender em qualquer lugar que nós temos da nossa bolsa e trabalhar 2 carreiras de pontos baixos na cor chumbo, para depois nós fazermos o detalhe da alça. Aqui não tem segredo, é só você trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto baixo por 2 carreiras. Vamos fazer 2 carreiras na cor chumbo. Cheguei ao final da primeira carreira, vou deixar esse fio aqui para frente, só para marcar onde eu comecei. Se você preferir, você pode fechar e iniciar uma nova carreira. Eu vou trabalhar aqui em espiral para não ficar marcas de emenda na nossa peça. Eu vou deixar esse fio aqui para frente para marcar onde eu iniciei, depois eu jogo ele lá para trás e escondo ele. Aqui eu vou iniciar a minha segunda carreira de pontos baixos. E a partir da terceira nós começamos a trabalhar o detalhe para conseguir prender a alça depois. Aqui não tem segredo, é igual à carreira anterior, apenas um ponto baixo em cada ponto baixo. Finalizei as 2 carreiras de pontos baixos. E agora nós vamos fazer os detalhes para colocar a alça. Então, aqui eu tenho 2 alças, eu vou precisar deixar espaço desse lado e atrás também para a gente prender a nossa alça ali, ok? Fazendo isso, como a alça aqui, ela tem um tamanho para você prender, então você vai precisar trabalhar depois algumas correntes ali, como alguns pontos altos, algumas carreiras de pontos baixos. Como aqui nós temos esse espaço, então acredito que dê aproximadamente umas 4 carreiras. Isso vai variar de acordo com o tamanho que você tem aqui da sua alça. Caso você vá utilizar apenas uma alça maior, aí você vai fazer os detalhes apenas aqui nas 2 laterais. Aqui eu vou utilizar 2 alças, porque elas são mais curtas. Vou dividir aqui, ó, para que a gente consiga, vou pegar um pedaço de fio e fazer a divisão para que a gente consiga marcar bem certinho onde nós faremos os nossos espaços para a nossa alça. Vou deixar aqui aproximadamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E aqui da mesma forma, contando esse que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar no de trás primeiro, que é para saber onde eu inicio e onde eu termino. Vou colocar neste daqui, caso você tenha marcador, pode usar um marcador também, não tem problema. Aqui eu vou medir a minha alça. Ela tem aproximadamente aqui esse espaço, então serão 1, 2, 3, 4, pulo 4 pontos baixos. Prendo aqui. Esses são os pontos que eu vou pular para prender a alça. Aqui atrás eu faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, vou lá no 5º. Depois esse fio nós só tiramos ele. Aqui deste lado eu vou fazer da mesma forma essa marcação para não me perder. Fiz as 2 marcações, tanto aqui quanto aqui. E aqui também. Feito isso, nós vamos dar início a uma nova carreira. Vamos trabalhar pontos baixos até chegar onde eu tenho essa marcação aqui. Aqui não tem segredo, você vai trabalhar pontos baixos em cima de pontos baixos, não vamos fazer aumento e nem diminuição. Quase chegando aqui, na parte onde eu tenho a marcação.
Cheguei no ponto onde eu tenho marcado, então faço um ponto baixo nele. Aqui, logo à frente, eu tenho 4 pontos baixos que eu pulei. 1, 2, 3, 4. Eu faço 4 correntes. Pulo os 4 pontos baixos e vou lá onde eu tenho a minha marcação. Ponto baixo. Sigo trabalhando, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar à minha outra marcação. Esse detalhe de 4 correntes que nós fizemos é onde nós vamos encaixar aqui a nossa alça. Então, caso a sua alça seja um pouco mais larga, você pode deixar mais pontos. Caso ela seja mais fina, você pode deixar menos pontos. Cheguei aqui no ponto onde eu marquei, faço um ponto baixo nele, 4 correntes, pulo os 4 pontos baixos de base que eu tenho aqui, vou lá na quinta, onde eu tenho a marcação, e faço ponto baixo. A partir daí, eu sigo trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar aqui a minha outra marcação, onde eu tenho o fio que eu marquei. Ele vai ficar assim, ó. Os 2 espaços aqui, onde eu vou colocar a alça depois. Então, você vai trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando chegar aqui na marcação, você repete o que nós fizemos aqui. E em seguida, continua a carreira até finalizar ali. Caso você vá fazer com uma alça apenas, uma alça maior, aí você faz esse detalhe da corrente, divide a sua bolsa ao meio e faz esse detalhe da corrente aqui e aqui. E não em 2 partes, como nós fizemos aqui. Eu vou dar sequência aqui na minha peça, trabalhando pontos baixos. Chegando aqui, eu vou repetir o que eu fiz nessa parte e terminar a carreira. A hora que eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira. Aqui é o início da minha primeira carreira, onde eu fiz. Agora, eu vou continuar trabalhando em espiral, fazendo pontos baixos. A nossa carreira ficou assim, ó. Vou continuar trabalhando pontos baixos até chegar na minha alça de 4 correntes. Caso você tenha marcador, pode utilizar o marcador para fazer ali, caso contrário, pode utilizar o fio mesmo, para você conseguir visualizar onde começa e onde termina a carreira. Nós estamos fazendo dessa forma em espiral, apenas para não ficar com marca de emenda na nossa peça. Cheguei aqui no meu último ponto baixo antes das correntes. Logo à minha frente eu tenho as 4 correntes, eu vou entrar dentro de cada correntinha e fazer um ponto baixo, ou seja, 4 correntes, 4 pontos baixos. Assim, ele fica mais firme. Terminei os 4 pontos baixos, continuo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar ali a minha próxima alça de 4 correntes que está aqui à frente. Cheguei à minha alça de 4 correntes, novamente eu repito dentro da correntinha um ponto baixo em cada. Feito isso, sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até chegar ao final da carreira. Então, aqui eu vou trabalhando pontos baixos. Observe como ficou aqui o espaço para nossa alça. Vou trabalhando aqui, continuando
Quando eu chegar aqui, eu repito o que eu fiz aqui, fazendo os 4 pontos baixos. Sigo a sequência de pontos baixos, repito aqui nessa alça novamente os 4 pontos baixos e vou trabalhar até chegar ao final da carreira. Aqui não tem segredo, o que nós acabamos de fazer nessa parte aqui, você vai repetir nessa. Cheguei ao final da carreira. Aqui eu já posso tirar esses fios que eu usei como marcador, porque nós não vamos mais precisar deles. E aí você consegue visualizar certinho a divisão ali que nós fizemos. Aqui vou retirar também. Nós usamos eles apenas para fazer a marcação ali, pra gente não se perder na hora de fazer a divisão. Retirei eles aqui, então aqui está a nossa divisão bem certinha, que é onde nós vamos colocar a nossa alça. Feita essa carreira aqui, agora nós vamos trabalhar mais 2 carreiras na cor chumbo, para dar o acabamento final. Aqui continuamos trabalhando um ponto baixo em cima de ponto baixo, por mais 2 carreiras. Aqui eu já iniciei, ao total eu terei 1, 2, 3, 4, 5, que é essa que eu iniciei, e a sexta. Aqui é só continuar trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo, até completar a 6ª carreira. No caso, essa e mais uma carreira. Vou terminar aqui até a minha 6ª carreira e volto para mostrar. Finalizei aqui a carreira, já cortei o fio. E aqui no meu último ponto, ao invés de finalizar com ponto baixíssimo no ponto seguinte, eu vou lá, eu pulo um ponto, vou lá no próximo e finalizo com ponto baixíssimo. Assim fica bem certinho ali as nossas carreiras. Após ter feito isso, vamos colocar aqui a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, só que do lado avesso. Trago o meu fio para trás e tenho aqui o acabamento da minha bolsa. Aí eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou colocar o fio na agulha de tapeçaria, vou pegar um ponto que eu tenho bem próximo aqui e vou fazer um nozinho, que é para prender aqui. Caso você queira abrir o fio no meio, pode abrir ele, não tem problema. E esse fio aqui eu vou escondendo ele, posso esconder ele todo para ficar bem mais firme. Se você preferir, pode passar nos pontos seguintes ao que você finalizou ali. E se preferir, pode esconder todo ele, não se preocupe porque ele não vai soltar. Se preferir, também pode abrir o fio no meio para fazer a amarração. Este fio que eu tenho, que ficou aqui atrás, aqui na frente, perdão, eu puxo ele para trás, que é aquele que nós tínhamos usado como marcador, para não perder a carreira. Coloco ele também. E vou esconder. Como esse já tem o nozinho, é só você passar ele por alguns pontos, não tem problema nenhum. Passe ele por alguns pontos. E agora, vamos colocar a alça aqui. Vamos posicionar a nossa bolsa para que fique bem certinho aqui os 2 espaços que nós fizemos. E aí, você vai pegar a sua alça. Aqui não tem segredo, só posiciona ali. Quando você for fazer as carreiras finais da sua peça, só preste atenção nesse tamanho aqui, nesse espaço que você tem entre um botão e outro. Às vezes ele pode ser maior, então você pode fazer mais do que 3 carreiras ali. E aí é só você prender aqui, desse lado da mesma forma. E é só ajustar ali, ó.
Essa outra alça a gente prende também, igual a gente fez aqui, nessa aqui. Eu vou finalizar aqui e aproveitar também para esconder alguns fiozinhos que eu tenho dentro da bolsa. E a hora que ela estiver finalizada, eu volto para mostrar. Finalizei aqui a nossa bolsa, já fiz todos os arremates e ela ficou dessa forma aqui. Aqui eu coloquei um enchimento só para você ver como ela vai ficar. E aqui, caso você queira colocar um botãozinho para prender aqui no meio, também fica super legal. Então, essa bolsa você pode utilizar tanto com a alça dessa forma, ou com apenas uma alça pegando dessa lateral até nessa lateral. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar. Um super beijo e até a próxima!